Deixa eu falar um pouco aqui sobre o meu ambiente, né? Eu estou utilizando aqui o Windows 10, né? Uma versão de avaliação, instalei numa máquina virtual, tá? Estou utilizando o Delphi Tokyo, tá? Essa também, por enquanto, é uma versão trial, uma versão de avaliação. Então, você pode instalar uma versão de avaliação sem nenhum problema que vai funcionar, tá? Aí você instala os componentes ACBR, JEDI, né, e os componentes Labeled Controls e o componente Enter, tá? Que são componentes que nós utilizamos. Todos eles são de código fonte aberto, tá? Não tem nenhum galho aí para instalar. Se você tiver alguma dificuldade na instalação dos componentes, você deve postar no EAD para nós te ajudarmos, tá? Mas alguns colegas já deram alguns toques lá sobre a instalação dos componentes do ACBR, tá bom? Então, assim, não tem muita dificuldade, não tem muito segredo, né? Essa questão da instalação dos componentes é uma parte mais básica da coisa, tá? Como é que eu estruturei aqui as minhas pastas? Ó? Eu tenho aqui na raiz o Mormot, né? Do mesmo jeito que eu fiz lá a instalação numa outra máquina virtual que eu mostrei para vocês e utilizei lá no Delphi Berlim, né? Instalei aqui, utilizei no Delphi Tokyo, tá? Normal, sem nenhum problema, tá bom? E inclusive é no Delphi Trial, né? Então não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Nessa máquina eu instalei o MySQL, a última versão que estava lá disponível, tá? Eu estou utilizando o MySQL Workbench para realizar consultas, né? Foi aqui nesse MySQL Workbench que eu gerei um novo esquema, né? Um novo banco de dados, gerei o banco de dados a partir do DER, executei o script aqui, tá? Fiz tudo através do Workbench, né? Nas versões anteriores eu utilizava o SQLOG, né? Mas junto com o MySQL já vem o Workbench, então passei a utilizar a ferramenta que já vem com o MySQL. Eu também instalei o SQL Server nessa máquina, né? Por conta do treinamento em C Sharp, tá? Lá no C Sharp eu também vou mostrar para os colegas como usar o SQL Server, né? Até porque lá no C Sharp nós vamos publicar a aplicação na Azure, então para ficar tudo ali na casa Microsoft, eu instalei o banco de dados SQL Server para os colegas do C Sharp, tá? É até interessante que você saiba que muitos colegas, alguns, né, uma boa parte dos colegas que fazem o treinamento em Delphi também fazem o do C Sharp, tá? Então, se você não é um desses colegas, pense sobre isso, porque o Visual Studio e o C Sharp eles são fortes concorrentes do Delphi, ok? De repente, você não sabe quão bom é o Visual Studio e o C Sharp porque você ainda não conhece a ferramenta, não conhece a linguagem, né? Então seria uma excelente oportunidade você ver esse ERP, o ERP Lite, né, esse projetinho aí de 4 meses, sendo desenvolvido nas duas ferramentas, tá? E existe um desconto para quem já adquiriu o projeto no Delphi, tá? Então, se você tem esse interesse, entre em contato com a T2TI e pergunte sobre essa questão do desconto, né? Você fala, olha, eu já tenho o projeto em Delphi e quero também acompanhar em C Sharp, tá? E eu é, aconselho que você faça isso, tá? Que você analise os dois. Se você está fazendo o projeto em Delphi, faça também o projeto em C Sharp, tá? Pois você pode ter uma surpresa lá no final e pode até mudar os seus planos, mudar de ferramenta ao final do projeto, tá bom? Muito bem. Dentro de ERP Lite, eu tenho aqui uma pasta componentes, né, onde eu coloco os componentes, no caso aqui os componentes do Delphi, o ACBR, que eu baixei e instalei. Aí tem aqui o JEDI, que eu baixei e instalei. Tá? Como o meu Delphi é Trial, eu baixei esses componentes, né? No caso do ACBR eu usei o instalador, mas depois eu instalei manualmente mesmo o ACBR, tá? E no caso do JEDI eu abri o DPK dele, compilei, instalei e pronto. Só coloquei os caminhos lá no Library Path e já funcionou. Labeled Controls, coloquei o caminho no Library Path, abri o DPK, compilei, instalei e funcionou. TRM Enter, ele não tem um DPK, né? Então fui na opção de instalar componente, selecionei o pacote padrão que tem lá no Delphi e instalou normal, tá? Então nenhum deles ocorreu nenhum tipo de problema na instalação desses componentes, tá bom? Mas caso você tenha algum problema ou dúvida, poste no EAD. No caso do ERP Lite, dessa pasta, né, eu tenho aqui uma pasta fonte, e aí eu tenho as fontes do C Sharp, tenho as fontes do Delphi. Nos fontes do Delphi eu tenho aquele projeto que você já recebeu lá por causa dos vídeos da infra, né? Tem os geradores aqui, que nós vamos falar sobre eles no final desse treinamento, desse módulo cadastros. E dentro de retaguarda, eu tenho aqui cliente,
onde eu organizo as minhas pastas dos módulos clientes. Por enquanto eu tenho um módulo de cadastros e uma pasta comum onde vão ficar os arquivos comuns aos módulos do lado do cliente, tá? Tem uma pasta comum, onde ficam os arquivos que são comuns ao cliente e ao servidor. E tenho aqui um servidor Mormont, né? Dentro do servidor Mormont eu tenho aqui este REST Server que nós já vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? É isso então, essa é a organização das minhas pastas, é assim que está essa minha máquina virtual para o desenvolvimento da aplicação.